Sejam bem-vindos ao canal Geopolítica, né? Eu vou falar aqui nesse vídeo sobre a privatização dos Correios, né? Muito vem se falando aí ultimamente, mas eu acredito que Bolsonaro não vai fazer isso não, né? Até porque ele vem adotando agora medidas mais à esquerda, né? Como o próprio novo Bolsa Família que ele está propondo aí, né? Querendo implantar para angariar votos. Ele já viu que essas políticas neoliberais de Paulo Guedes, além de não levar a lugar nenhum no país, vai com certeza inviabilizar ele totalmente para um pleito à sua reeleição. Então, os Correios, eu vejo muita gente defendendo a privatização dos Correios, gente inclusive até que depende, não só o empresário, como o cidadão final que vai receber a sua encomenda. Enquanto muita gente desconhece completamente esse tema e esse assunto, esquecem de pesquisar, e numa pesquisa rápida você logo consegue ver que a maioria dos correios do mundo inteiro são estatais. Isso mesmo. Vamos botar aí 200 países, né? Nós temos aí em média no mundo 193, para ser mais preciso, reconhecido pela ONU, 206 por outras instituições aí. Então, de 200 países, nós temos apenas 8 países que os Correios e os serviços postais é completamente privatizado. E todos, né, em sua grande maioria dos 8 países pequenos. Por que isso acontece? Porque os Correios ele é um serviço essencial. No caso nosso do Brasil, está inclusive na Constituição, né? Por lei, o serviço postal, a entrega de correspondência tem que ser feita pelo governo, para que todo cidadão no Brasil consiga enviar e receber a sua correspondência. E aí onde está o problema. Quando você privatiza um serviço desse, que é um monopólio do governo, o que é que a privatização, o que é que a empresa privada particular, ela tem apenas em mente? O lucro. Só que o Correio não é para pensar só em lucro. Ele tem esse lado também dele social. Mas mesmo assim, se você deixar esse lado social e for analisar os prós e contra e analisar o que aconteceu no mundo com as privatizações que inclusive foram desfeitas, como na Argentina, por exemplo, você vê que o Correio, sendo estatal, ele consegue distribuir a mercadoria por todo o país, principalmente países grandes como o Brasil, Estados Unidos, né, Rússia, Canadá, China. O Brasil tem mais de 5 mil municípios, 5.570 municípios. Tem municípios no Brasil que não tem nem 1.000 habitantes. Nem 1.000 habitantes. Imagine quantas encomendas recebem por mês. E imagine se uma empresa privada ela vai trabalhar no vermelho, como muitas vezes o Correio trabalha. É por isso que os lucros no Correio não são tão altos. Porque ele faz essa transferência. Ganha nas cidades maiores, nas cidades grandes, no filé mignon, e perde nas cidades pequenas, nos rincões do Brasil adentro. Mas com isso, todo mundo ganha. Porque o empresário de São Paulo, que é uma cidade grande e muito lucrativa, por exemplo, ele acaba ganhando porque ele vende a sua mercadoria de lá para qualquer canto do Brasil. E pode ter certeza, empresário, que você vai ganhar muito mais continuando dessa forma. Porque eu mesmo não pago um frete caro para determinadas mercadorias. Quando observo o frete e vejo que não tem condições de pagar, que é muito caro, eu não pago, não compro. Simplesmente espero, né, ver se encontro aqui na minha cidade, ou uma cidade até maior. Então, o Correio, não sendo privatizado, acaba sendo bom para todo mundo. Nós temos vários exemplos no mundo aí. A Argentina, o Correio foi privatizado, aumentou tanto o preço que teve que ser restatizado. Em Portugal, ao privatizar os Correios, 10% dos municípios já foram excluídos automaticamente. Então veja só, você tem um caso do Brasil, se transferirmos isso para o Brasil, de 5.570 municípios aí, você exclui aí 10, 15%, 20% de municípios. Olha o prejuízo que o empresariado vai ficar de São Paulo, uma cidade grande, Rio de Janeiro, né? Olha o prejuízo que ele vai ter por sua mercadoria não conseguir chegar nesses locais. Então isso você tem que pensar também, né? O Correio não é uma empresa que tem como principal função, uma empresa privada, é apenas o lucro. O principal objetivo dela é apenas o lucro. E o Correio não tem, e por bem nosso e do país, né, manter as comunicações, o e-commerce, né, é justamente ele se manter assim. Pode ter certeza que se acontecer uma privatização no Brasil, o que vai acontecer é que muitos serviços vão deixar de chegar, principalmente nos lugares mais afastados dos grandes centros urbanos. Pode ter certeza que vai aumentar os preços também.
Foi o que aconteceu, por exemplo, na Alemanha. Foi o que aconteceu, por exemplo, na própria Inglaterra, né? Que inclusive passa até por projetos de restatização, né? Onde você paga hoje 60% mais caro do que nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então, a tendência mundial, como eu falei, de 200 países em média que nós temos no globo, apenas 8 é totalmente privatizado. E no Brasil, o monopólio de encomendas não é mais dos Correios, não. Tem isso também. O único monopólio que o Correio mantém pela Constituição é da entrega das cartas, das correspondências. Com relação à mercadoria, é totalmente aberta à concorrência. Eu recebo aqui em casa algumas encomendas já de outras empresas, né? Uma Total Express aí e outras, né? E os Correios continuam aí, firme aí, brigando com elas, pelo menos concorrendo, e nessa briga aí faz com que os preços se mantenham mais baixos. Porque a partir do momento que não tem uma concorrência no setor privado, a tendência é o preço sempre aumentar. Onde não há concorrência, o preço sempre vai aumentar. Então não adianta a gente torcer para as privatizações dos Correios, porque isso não é regra no mundo em lugar quase nenhum. Até os Estados Unidos, presta atenção, os Estados Unidos, que é o país mais liberal do mundo, é o líder, né, dos países capitalistas, como nós todos sabemos. Até os Estados Unidos, os Correios é estatal. Porque inclusive, o maior serviço público de correspondência do mundo, responsável aí por quase 50% da entrega de mercadorias no mundo, porque os Estados Unidos o consumo é muito grande. E, inclusive, o presidente também atual, Trump, está tentando aí mexer aí para espatifar, para fazer o que o mesmo nosso presidente aqui vem tentando fazer. É espatifar o Correio para poder privatizá-lo e vender, né? Só que preste atenção, se isso acontecer, o prejuízo vai ser muito maior. Escrevam aí, né? Quem hoje defende vai se arrepender amargamente. É só a gente observar os exemplos que ocorrem no mundo inteiro, né? Para a gente ver que os que foram privatizados, muitos já foram restatizados, outros estão em discussão, como em Portugal, está se discutindo para se restatizar. A Argentina restatizou, na Inglaterra o povo está reclamando que pagam mais caro do que nos Estados Unidos, e pode ter certeza que no Brasil não é diferente. E aqui nós vimos que tudo que foi privatizado, nós vimos aqui que tudo que foi privatizado no Brasil teve o preço aumentado, porque aqui as empresas querem ainda ter um lucro maior ainda. Imagine se a gente entregar e sair na mão de uma empresa particular, né, onde só visa o lucro. Pode ter certeza que vai atrapalhar o comércio e vai atrapalhar a economia em geral. Os Correios de vez em quando tomam prejuízo porque isso é normal. Veja só, o Correio trabalha com encomenda, né? Vamos dizer que ele praticamente um transportador aí nacional. Se a economia ela cai, como nós estamos em crise aí, passando por essa crise desde 2014, 15 para cá, né, a tendência é dele com certeza ter prejuízo, porque vai reduzir o comércio, vai reduzir as compras das encomendas, né, mas mesmo assim, ele tendo prejuízo, ele não deixa de entregar a encomenda em sua casa. Por isso que nós devemos, né, seja de direita ou de esquerda, nós devemos sim defender que os Correios continuem sendo estatal. Não caia nessa ladainha liberal, né, de que é bom, porque a prática do que houve no mundo já comprovou que é prejuízo. Então não caia nessa ladainha liberal, neoliberal de Paulo Guedes e de outras, né, fontes aí que vira e mexe, degridem o nome dos Correios para que, né, ele seja vendido. Não caiam nessa. No mais, até o próximo vídeo.